Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, Deus diz que a plantação ela é livre, mas a colheita ela é certa. E se você não entender como é a plantação do ser humano, também você não vai entender como vem a colheita. Por que é que tantas pessoas elas têm mau convívio dentro do seu lar? Por que é que é tão raro um enteado se dar com o padrasto? Ou vice-versa, padrasto, madrasta. Por que é que há uma discordância aí no convívio que as pessoas elas não conseguem se entender bem? Por que isso? Né? É sobre isso que eu quero explicar para você, sobre as leis espirituais. O cérebro do ser humano, a ciência hoje já comprova que uma pessoa que ela sofre abuso verbal ou estupro, ela tem a mesma consequências no cérebro. 20% do cérebro dessa pessoa que sofre abuso verbal dentro do seu lar, que ela tem conflitos dentro do lar, 20% do cérebro dessa pessoa, ela é atrofiado, é diminuído. A pessoa não consegue compreender as coisas de fato como tem que ser compreendida. Existe um mau funcionamento no cérebro. Quer dizer, o que é que tem a ver uma pessoa que ela é abusada verbalmente, com palavras, e uma pessoa que ela é abusada sexualmente? É uma coisa totalmente diferente. Mas as consequências no cérebro é a mesma, nos estudos científicos. Para você ver que hoje é mais fácil da gente comprovar sobre a espiritualidade, né? Quer dizer, são fatos diferentes que levam ao mesmo resultado. E é sobre isso que eu vou explicar de forma bem fácil para você tirar as suas conclusões caso você tenha algum mau convívio com enteada, com pessoas, né, que é filho do meu marido. Eu já tive esse tipo de problema e eu sei o quanto é difícil. Mas o que o ser humano não entende é como é dado a legalidade. As pessoas tentam conviver, respeitando o espaço do outro, mas as pessoas não se dão bem. Elas só fingem, ela respeita, que é o mínimo que a gente pode fazer. Respeita o filho do meu esposo. Ou meu esposo tem que respeitar os meus filhos. Mas cadê o convívio? Cadê a boa convivência? Por que as pessoas não conseguem conviver como tem que conviver, né? Então Deus diz, o homem ele é livre para plantar. Ele planta da forma que ele quer, como ele crê, como quer, ele planta como quer. Mas a colheita é obrigatória. Quando a gente planta errado, a gente colhe errado e não entende sobre a plantação e a colheita. E é por isso que as pessoas oram e passam a não acreditar muito no que Deus diz. Em Eclesiastes 2:18, Deus diz... Não, Eclesiastes 3:14, Deus diz: os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entende eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Quer dizer, a minha sabedoria, ela pode não ser bem interpretada para você, porque você não entende dessa forma. Eu vejo de uma forma e você vê de outra forma. É isso que Deus está dizendo. O louco, ele não consegue acreditar na sabedoria do sábio. O louco, ele tem a sabedoria do sábio como se fosse louco, porque ele tem outro discernimento.
Então Deus ensina uma coisa para mim que você não pode concordar, né? Então é por isso que eu tô lhe explicando sobre essas consequências no cérebro. Uma pessoa que ela é abusada verbalmente, ela tem as mesmas consequências no cérebro de uma pessoa que ela é estrupada. Mas são fatos totalmente diferentes. Mas as consequências são a mesma. A lei espiritual é do mesmo jeito. Se você não entender sobre as leis espirituais, você vai plantar e você vai colher as mesmas situações, as mesmas consequências. Pessoas que têm enteados, pessoas que têm um convívio dentro do seu lar com um filho que não é seu filho, não existe uma boa convivência, existe a gente respeitar, né? Eu respeito o marido do meu pai ou da minha mãe porque eu tenho que respeitar. Mas o correto é a gente se pôr no lugar do outro. Deus explica que o correto é isso, é você pensar no outro para poder você conseguir os seus objetivos, para poder você ser feliz de verdade. Então eu já vivi conflitos dentro do meu lar no passado, com outro relacionamento, que eu vi o quanto foi difícil eu ser casada com o homem e ver o homem dando prioridade aos filhos mais do que o que deveria. O homem mentindo para agradar os filhos, mentindo para mim e eu ficar desgostosa. Isso foi o ponto no i do fim de um casamento meu, né? Começou por aí. Comecei a ver mentiras, eu comecei a ver muitas coisas erradas e mudei totalmente. Não aceitei, né? Não sabia nada sobre o mundo espiritual e sofri as consequências da minha forma de pensar, da minha forma de agir. Que Deus diz, a minha sabedoria ela só serve para mim, mas se a minha sabedoria ela não é de forma certa, ela vai me levar a uma destruição. É isso que Deus diz. A minha sabedoria, se ela está de forma invertida, não é a sabedoria de Deus. Então, ela é quem vai me levar à minha destruição, porque eu distorço tudo ao meu benefício, ao meu favor. E é por isso que as pessoas não entendem porque é que é tão difícil conviver com enteado. Porque é que é tão difícil o meu marido gostar dos meus filhos. Eu vi isso em várias famílias, não só na minha. E é por isso que tanta mulher, ela decide até não casar quando tem filhos, porque ela já ouviu muitas histórias e ela não quer nem arriscar botar uma pessoa dentro de casa para ter esse tipo de relacionamento, né? O outro começar a implicar com meus filhos e eu ter que tomar uma decisão, eu ter que pender para algum lado. Tem pessoas que nem aceitam, não quer mais ter um relacionamento. Eu conheci uma história de um casal que eu vou explicar aqui sobre esse casal para você entender como é a mente de uma pessoa que ela é manipuladora. E por que é que as pessoas elas só querem acreditar naquilo que lhe convém e naquilo que lhe agrada. Para você entender como é a colheita, como é a plantação de um ímpio e como vem a colheita. Eu conheci esse casal, essa pessoa quando ela chegava perto de mim, era sempre rebolando, né? Era sempre jogando na minha cara que o marido dela era um marido muito bom, que o marido dela fazia todos os gostos que ela queria, que ela era muito feliz no amor. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir e prestar atenção no finalmente dos fatos, o que significa aquilo. Para a gente aprender, a gente tem que prestar atenção, né? Então eu vi essa mulher, sempre que ela chegava perto de mim, era mostrando, arrotando soberba. Que ela era muito feliz no amor, que o marido
marido dela fazia todos os mimos dela, que ela era quem controlava o dinheiro dele, que quando ele recebia, ela é quem fazia as escolhas do que ia comprar, as decisões da vida do casal, tudo era ela que tomava essas decisões. Até a pensão dos filhos dele, ela era quem tomava frente. Era ela que depositava, era ela que atendia o telefone da ex-mulher dele, sempre era ela. E eu via aquela soberba, aquela arrogância dela, tentando ser melhor, tentando mostrar para mim uma felicidade esplendorosa. Vivi essa situação por várias vezes. Porque o manipulador, ele tanto manipula a pessoa que vive, como ele quer manipular a mente das pessoas para ele se achar o sobrepoderoso. Ele é o todo sabichão. Ele é quem sabe tudo. Então eu fiquei olhando de camarote, né? Tudo essa mulher vinha contar para mim. Esse casal que conviveu comigo por um tempo. Tudo ela contava para mim com um ar de superioridade. Que esse homem só fazia o que ela queria. Que esses filhos dele, eles não moravam na mesma cidade. Os filhos moram em outro estado e ela tomou esse marido, né, da mulher, e ela era quem dominava tudo porque ele era muito louco por ela. Ela dizia dessa forma, com essas palavras: ele é louco por mim, ele só faz o que eu quero, eu amo meu marido. E quando ela estava ali na presença do marido, eu ficava prestando atenção, porque ela tentava puxar do marido essa correspondência, né? Ela tentava aguçar no marido que ele demonstrasse esse amor por ela. Então ela ficava chamando ele de nego, de meu amor, e que meu marido me ama. Eu sou gordinha assim, mas o meu marido, ele me ama, né, nego? Né, meu amor? E eu fiquei de camarote, tentando aprender o que significava esse tipo de convivência, né? Assisti isso por mais de ano e fui prestando atenção. E eu acreditava, porque a gente tem um estímulo de acreditar naquela aparência, daquilo que a gente vê e que a gente ouve, né? Mas eu também, um tempo, eu passei a prestar atenção que o afago era todo dela. Ele ficava calado, baixava a cabeça, sempre aceitava tudo que ela dizia e não batia de frente com ela em nada. E ali eu acreditava que ela era a dona da porra toda, né? Então eu fui aprendendo com isso. Com algum tempo eu descobri que tudo isso era uma farsa. E como é que você descobre uma coisa dessa? Um dia, esse homem abriu a boca e comentou que ele não vivia feliz com essa mulher devido à manipulação que ela fazia com ele. Ela mandava no dinheiro dele, ela era quem determinava tudo na vida dele. Ele não conseguia ter um bom convívio com ela, com os filhos. Com ela não, com ela ele tinha um bom convívio. Mas ele abriu a boca para a pessoa que eu morava na época e disse para ele: eu moro com ela, mas eu não sou feliz como as pessoas pensam. Essa felicidade minha, eu faço tudo para viver bem, porque eu não consigo ter um bom convívio com os meus filhos, porque a minha esposa não deixa. Tudo quem toma decisão é ela. E eu sou assim, eu aceito para conviver. Eu não gosto de conflitos, de polêmicas, de confusões. E aí foi quando eu entendi todas as cenas que ela tentava provar para mim que ele amava ela. Ele amava ela da forma que ela manipulou a situação. Mas Deus diz que o ser humano, ele tem que se pôr no lugar do outro. Ele tem que ver se o outro é feliz da forma que ele é.
Mas o narcisista, ele não consegue se pôr no lugar do outro, né? O prazer do narcisista é manipular. É dizer, eu sou assim, eu só aceito assim, eu sou feliz assim e o outro que se dane. É mais ou menos isso. E aí eu percebi com esse desabafo que ele fez com a pessoa que eu morava na época, que aquela convivência toda era de aparência. E aí eu passei a perceber que ele também não tinha um bom convívio com os filhos dela. Eles viviam de aparência. Os filhos dela não gostavam dele e nem ele gostava dos filhos dela. Mas ele era aquele homem muito calado. Aceitava tudo para conviver bem. E ela se posicionou ali no pedestal como uma rainha, sem se pôr no lugar do marido, tomando todas as decisões do marido para ser feliz da forma dela. E aí eu passei a entender porque era que ela tentava tanto provar para mim que ele amava ela. Porque eu prestei atenção que ela tentava sempre mostrar aos meus olhos que ela era mais feliz que eu. Que ele era um homem que amava ela. Que eu tinha problema em relacionamentos, mas ela não. Ela era feliz porque ele fazia todos os mimos que ela queria. Cheguei até perceber uma das vezes que ela mesma comprou algo na vida dela, mas ela postou na internet como se ela tivesse ganhado do marido. Tudo isso para mostrar às pessoas o quanto ela era mimada e feliz com aquele homem. Mas ela tinha todas essas características de felicidade só para ela. Só para ela. Porque nem esse homem, ele conseguia ter um bom convívio com os filhos, nem ele tinha um bom convívio com os filhos dela, né? Quer dizer, ela criou na mente dela uma felicidade, que é por isso que Deus diz aqui em Eclesiastes 3,14. Porque se eu vou explicar o que esse versículo quer dizer. Se eu for dizer a uma pessoa dessa, que ela está vivendo uma farsa, que ela não é feliz dessa forma, que o marido dela não é feliz dessa forma, o que é que ela vai dizer para mim? O que ela vai dizer para mim é que eu sou invejosa. O que ela vai dizer para mim é que eu não consigo ser feliz da forma que ela é feliz. Então a felicidade dela está incomodando a mim. E é por isso que Deus diz em Eclesiastes 3,14. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Ele não entende o que vive. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Se a minha sabedoria fosse a mesma sabedoria que ela, nós poderíamos ter um diálogo, né? Mas como ela já entende que ela é feliz dessa forma, ela criou uma felicidade na mente dela, ela não quer saber uma verdade, ela não aceita ouvir a verdade, então as minhas verdades vai doer, então ela tem uma forma de pensar e eu tenho outra forma de pensar. E é por isso que Deus diz que trevas e luz, elas não conseguem caminhar junto. Porque cada um que cria a sua própria sabedoria, ela cria uma fantasia na sua cabeça. E ninguém que vai abrir os olhos dessa pessoa, que ela está fazendo uma plantação errada e que no futuro ela vai colher as consequências dessa manipulação e dessa plantação, ela não vai acreditar. Ela já formou uma sabedoria, uma crença dentro do odre dela, onde ela não aceita. Pessoas que não buscam Deus, para que Deus limpe o seu coração, para ela ter um bom convívio
Com os filhos do marido, o marido também não tem um bom convívio com os seus filhos dentro do seu lar. Isso é uma forma de plantação. Isso é uma plantação livre e uma colheita obrigatória. A mulher que ela tem ciúme da forma que o homem trata os seus filhos, a mulher que ela manipula o marido, para o que é que o marido dá ao filho, como o marido trata o filho, as opiniões dela, o afago que ela vê o marido fazer na vida dos filhos, aquilo aflora o ciúme. O ciúme vem do medo. A Bíblia ensina isso. O medo vem a raiva. Então eu planto dentro de mim, dentro do meu ego, eu não me sinto bem porque eu quero tudo só para mim, e aquilo tudo que eu vejo naquela família me maltrata, então eu manipulo o marido só para mim. Eu sou o primeiro plano. Ele casou comigo e por isso as opiniões têm que ser a minha. E é por isso que muitos casamentos, muitas convivências, a convivência do marido com o filho que é meu também é distorcido. Existe aí uma distorção de valores e as pessoas não entendem como é a plantação e como é a colheita. E que a gente precisa do verdadeiro Deus para que Ele limpe o meu coração e eu busque uma sabedoria verdadeira que não me traga um conhecimento, uma infelicidade, uma sabedoria que não me traga uma colheita infeliz. Porque uma pessoa que ela vive numa situação dessa, é como 2 e 2 são 4 para um dia a casa cair. Um dia a pessoa não vai mais aguentar aquele convívio e a pessoa vai querer fugir. Geralmente essas pessoas que vivem assim, elas são muito materialistas, ela não quer saber se o outro está feliz. Então eu tento fazer o meu marido feliz da minha forma. Então eu manipulo o dinheiro, eu manipulo o convívio, eu digo como é que eu gosto, como é que eu quero, e depois eu tô ali tentando bajular, tentando agradar da minha forma, do meu jeito e acreditando tudo em uma crença que vai me levar a um resultado final. É por isso que eu comecei esse conteúdo explicando para você. Uma pessoa que ela sofre abusos verbais ou abuso de estupro, a ciência diz que o neurônio é a mesma característica, o mesmo distúrbio mental. A pessoa não consegue aprender, não consegue desenvolver, não consegue ver as coisas da forma certa. É o mesmo resultado. Dessa mesma forma, esse exemplo que eu estou lhe dando, de pais, de pessoas que convivem com pessoas que não são seus pais, mas a consequência da espiritualidade, do mundo espiritual, a lei do retorno, ela vem do mesmo jeito. Pessoas que só pensam em si mesmo e pensam em manipular o homem, o dinheiro do homem, tudo como ela quer ou como ele quer, achando que não vai ter as consequências. A consequência vem no convívio dentro do seu lar. Esse homem, ele foi bem claro em dizer para essa pessoa, na época, que ele não era feliz, que a felicidade dele era a aparência, porque ele não conseguia ter um bom convívio com os filhos dele, né? E depois foi que eu prestei atenção que ele também não tinha um bom convívio com os filhos da mulher dele. E ela sempre arrotando, aquela arrogância, como se fosse a mulher mais feliz do mundo, sem querer ouvir a opinião de ninguém. A opinião dela é a única que vale. E ali ela fica manipulando aquele homem, o dinheiro do homem, todas as decisões do homem, e ela diz que é ele que tenta agradar ela, que ele faz todos os agrados dela, que ele ama ela, mas é tudo uma manipulação. E o resultado final
de uma convivência dessa. De uma pessoa que não consegue se pôr, ela não tem empatia. Ela não consegue se pôr no lugar do outro e analisar que lhe falta algo na vida dele. Que uma pessoa ela não consegue ser feliz abandonando os seus filhos, né? Tentando agradar os filhos que não são dele, só para agradar a esposa. Uma pessoa que vive num conflito desse, eles não são felizes. Mas na mente de quem vive uma farsa dessa, ela acredita mesmo que é feliz. Porque são pessoas totalmente materialistas. Você pode até ficar com raiva de mim, não acreditar em mim, né? Discordar de mim. Mas é o próprio Deus que explica isso em Eclesiastes 3,14. A minha sabedoria, para o louco diz que eu que sou louco. Porque ele não concorda com a sabedoria de Deus, porque ele já criou a sabedoria dele. O que ele não pede por esperar é a conta final. É a conta, o resultado, no finalmente, das pessoas ser totalmente independentes do Espírito Santo e não querer buscar a Deus, é a conta final, porque a conta vai chegar. A conta chega. Eu já vivi esses conflitos no passado, em outro relacionamento, e eu ficava indignada de ver, porque realmente é errado. O homem esconder o dinheiro da mulher para fazer outra coisa para os seus filhos, para agradar os seus filhos. Cada situação é uma situação diferente, né? O homem, ele tem que saber que a casa dele também tem prioridade. Ele não pode deslocar de um lugar para assumir outro lugar. Então é um conjunto aí de erros. Eu vivi isso na pele e eu sei o quanto é difícil. Quando eu vi a pessoa mentir, eu passei a mentir também. Quando eu vi a pessoa querendo agradar mais os filhos que moravam com outra mulher, que era em outra casa, mais do que a mim, eu me revoltei. Eu não aceitei, porque eu não busquei uma oração e um discernimento de Deus, como eu poderia mostrar a esse homem que ele não estava agindo corretamente. Porque realmente não é certo. Mas é uma distorção aí de valores que não depende só de uma pessoa. Então, quando não depende só de mim, eu preciso de uma intervenção espiritual. Eu preciso que Deus ele revele para mim qual a posição que eu tenho que tomar. O que eu tenho que fazer para mudar essa situação. Porque o meu marido não gosta dos meus filhos. E eu não gosto dos filhos do meu marido. A plantação, ela é certa. A colheita, ela é livre. Ela é livre. Mas eu fiz uma pesquisa e vi que todo mundo que vive dessa forma, ela vive de aparência. Se agarrando em farra, em amigos, em aparentemente uma felicidade, onde um manipula e o outro se deixa ser manipulado, tudo por uma carência. Tudo pela carência. E vai vindo a conta. Já vi vários casamentos se acabar por conta disso. Já vi várias pessoas sofrer por conta disso. Mas as pessoas, por mais que ela sofra, ela não busca o verdadeiro conhecimento de Deus. Quando você tem o coração limpo, quando você busca Deus, pedindo por uma intervenção do Espírito, que Ele lhe dê uma estratégia, Deus intervém. Quando não, a sua sabedoria você acha que é o suficiente. Então você julga pelos seus olhos, pelas aparências, pelo que acha, e interfere o Espírito a agir na nossa mente, para que ele dê um discernimento e uma posição, porque isso é uma das coisas que eu vi mais difícil. Foi uma das situações que eu vivi muito difícil no passado. Hoje eu aprendi a confiar totalmente no que o Espírito diz. E
quando a gente tá com o coração limpo, Deus não deixa que as pessoas ajam de forma ilegal ou imoral, porque Deus, ele toma as providências ao meu favor. Quando é eu mesmo que intervenho, quando é eu mesmo que me ponho, que julgo a situação, Deus não faz nada, né? E aí forma esse lar, onde o marido não se dá com os meus filhos e eu também não me dou com os meus enteados. É a plantação. Isso houve uma plantação. Então eu quero que você entenda que cada caso é um caso. Mas é como eu lhe dei esse exemplo, né, na neurociência, que diz que são fatos diferentes, mas as consequências são as mesmas. E é a gente que tem que entender onde eu estou errando. Por que essa discórdia na minha casa? Por que é que o meu filho e o meu marido não se dão bem? Quer dizer, se eu só penso em mim, eu planto uma coisa, mas eu colho outra. É por isso que os mandamentos, os 2 mandamentos que mais predominam na sua vida, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo as coisas materiais, eu não entendo o que eu vivo. Quando eu não consigo ter empatia ao próximo, Deus não intervém ao meu favor, porque eu não me ponho no lugar do outro. Eu só penso em mim. Isso é o resultado da plantação. Eu ainda não vi um caso diferente desses que eu vivi, né? Eu vejo as pessoas convivendo. Eu abri mão do casamento. Eu não quis. Eu digo, o homem que não gosta dos meus filhos, não aceita meus filhos, não respeita, eu não consigo conviver. Decidi separar, né? Decidi separar porque eu vi que era dar murro em ponta de faca. Os problemas só mudavam, mas o resultado era o mesmo, problema. E o homem que era maduro, né, uma pessoa de 40 anos, não se posicionar no lugar de um adolescente, o adolescente que depende de mim, eu não conseguia entender nada. E eu decidi realmente ser uma mãe e um pai, ser independente. Mas Deus, ele dá estratégias. Cada um pensa de uma forma, tem as suas necessidades, né? Eu não quero que você se espelhe no meu resultado. O meu casamento acabou na época, graças a meu bom Deus, porque tudo tem um propósito. Em todos os relacionamentos eu aprendi muito. E aprendi em ver na vida das pessoas, que era o mesmo resultado. Então Deus diz, se eu for dizer a uma pessoa dessa, que ela tem que mudar, ela não aceita. Né? A pessoa diz, não, mudar em quê? Se é ele que age errado. Se é ele que não pensa em mim. Então um acusa o outro. Um acusa o outro. E não deixa Deus agir. O orgulho do homem, ele interfere 95% da destruição. Ele não quer se render do que Deus diz. Ele acredita mesmo que só ele vai conseguir um resultado bom, né? Então, esse exemplo, tem muitos exemplos aqui, mas eu separei esse para você entender como é a mente de uma pessoa que ela manipula a outra. Então, o outro, quando vai agradar os filhos, aquilo me maltrata. Quando ele vai falar bem dos filhos, levar presentes, fazer o afago, pagar um curso, o que for, tudo aquilo vai ferir. Vai ferir. E eu vou colher tudo aquilo que eu estou sentindo, é o que eu estou plantando no meu lar. É exatamente o que eu estou plantando no meu lar. Se eu não tenho o coração limpo, a plantação é livre e a colheita, o resultado é o mesmo, independente. Se eu não penso no outro, o resultado da minha convivência no meu lar vai ser sempre o mesmo resultado. Eu quero que você entenda que não é só esse conteúdo que vai mudar a sua mente, né? Porque é um estudo sobre o Espírito que ele explica. Então, quem não quer estudar, só crê em você,
você só crê no que você acredita, não quer estudar, não quer aprender com o Espírito, você também não vai ter estratégias do Espírito para que mude uma convivência no lar, né? Tem pessoas que preferem não buscar. Ela diz, não quer. Deixe do meu jeito eu vou levando. É por isso que Deus diz aqui em Eclesiastes 3, que o louco, o sábio, a minha sabedoria só serve para mim. E o louco, ele pensa que o louco sou eu. Tem até uma canção que fala, né? Todos pensam que eu sou louco, mas os loucos é quem pensa que eu sou louco. Porque a minha sabedoria me trouxe um verdadeiro conhecimento. Por que é que as pessoas vivem tão desunidas? Né? Por que é que as pessoas fingem viver bem, mas finalmente elas têm um problema que elas mesmas escondem delas. Elas escondem. Elas não querem a verdade. A própria ciência hoje já comprova que as pessoas não gostam da verdade. Ela gosta de viver na mentira, porque a verdade vai doer e a mentira sempre tem que prevalecer, porque aparentemente eu estou me dando bem da forma que eu criei o meu personagem, né? Então só quando eu estou sofrendo é que eu vou perceber que eu plantei errado. Só quando eu estou sofrendo. Enquanto eu estiver manipulando, aparentemente eu estou me dando bem. Então por que eu vou querer mudar? Né? Por que é que eu vou querer mudar? Não bate com a lógica de Deus, né? Com a teologia do Espírito. Então veja que é o ser humano que tem que ir querendo aprender para ver que o resultado final vai ser uma discórdia. Porque nesse exemplo que eu estou lhe dando, quando esse homem não aguentar mais viver de aparência, vai se acabar o mundo dessa maneira, né? Quando você usa alguém como brinquedo, quando você tem um relacionamento que você manipula aquela pessoa, quando aquela pessoa sai da brincadeira, acabou o jogo. Eu vou chorar. Cadê o meu brinquedo que me fazia feliz? Que eu acreditava que era da minha forma. Então basta Deus tirar o brinquedo que a pessoa vai desmoronar. Porque aquela felicidade toda era uma farsa. Então com Deus não se brinca, né? Acreditando ou não, o resultado final de pessoas que manipulam outras pessoas, no final sempre é o mesmo. Sempre vai ser o mesmo. Eu crio um brinquedo e quando Deus tirar o meu brinquedo, de alguma forma, o meu mundo vai acabar, né? Porque eu não quis acreditar nos ensinos do Criador do mundo. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E tenha na sua resolução da sua mente, que não é de uma hora para outra que você vai aprender a crer no Espírito. É um estudo para você acreditar que o que Deus diz é exatamente como Deus diz. Tudo que eu planto, eu vou colher. Só que eu planto inconscientemente. Parece que eu estou fazendo tudo certo. Eu vou colher e a colheita vai doer. A colheita vai doer, a conta vai chegar. Por isso que Deus diz, você não crê, então paga para ver, né? Então, deixa o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.